E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do ano aqui do canal do estúdio. E para a primeira aula, na verdade, para as primeiras semanas aqui de atividade, eu pensei em bolar uma dinâmica um pouco diferente, né? A gente vai ter renderização, a gente vai ter modelagem, com certeza, mas a gente também vai abordar outros temas que tem muito a ver com a parte mais profissional, né? Desse ramo aí do artista 3D. Porque a gente sabe que para trabalhar com renderização, ou se tu é arquiteto também, tu não tem só que saber fazer imagens muito realistas ou muito bonitas, né? Tem toda uma outra parte que vai te ajudar a captar clientes, né? Que vai passar uma imagem um pouco mais profissional e que tudo isso acaba sendo muito importante. Então, para falar sobre esses outros assuntos, eu vou trazer alguns convidados, tá? Nas nossas aulas. Na aula de hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre estratégias, dicas de captação de cliente pela nossa principal ferramenta de hoje, que é o Instagram, né? Também a gente vai analisar alguns perfis que eu soltei uma enquete lá no Instagram, vocês toparam, e pedir para as pessoas que queriam participar, né, ter o perfil analisado aqui na nossa aula de hoje, para interagirem lá. E eu selecionei 3 perfis, tá? E a gente vai analisar esses perfis no final da aula. E quem vai me ajudar a fazer essas análises vai ser a Laila. Quem não conhece a Laila também é artista 3D. Aproveita e já segue o arroba dela lá. Além de ter o estúdio dela de renderização, ela também tem o Clube Go Render, né, onde ela disponibiliza a biblioteca de blocos, tudo bloco de qualidade, porque a gente sabe que essa parte da modelagem também é muito importante, né? Então eu vou deixar o arroba da Laila aqui e a gente vai conversar com ela mais pro final da aula e ela vai fazer aqui a análise desses perfis e a gente vai destacar alguns pontos para vocês corrigirem, porque os erros que tem nesses perfis pode estar no perfil de vocês também, tá? Então, fiquem atentos, pega um caderninho. Pega o caderninho para anotar já desde as primeiras coisas que a gente vai começar a conversar aqui, tá? Gente, a gente sabe que o Instagram é uma plataforma muito visual, né? Como ele trabalha mais com fotografia, vídeo, essas coisas mais de mídia, então a gente sabe que é muito importante, né? Coisas bonitas chamam a atenção no Instagram. Se tu vê uma foto bonita, que tem uma coloração bonita, um ângulo legal, aquilo ali vai te chamar a atenção. Tanto que até a questão da gente falar sobre formatos, né, de post para o Instagram é muito importante, o formato que é melhor, que vai ocupar maior espaço na tela, para trazer aquela imersão para aquele conteúdo que está sendo visto, né? Um dos primeiros erros que eu vejo, né, nos perfis, e que eu vi nos perfis, mas eu não vou adiantar a correção dos perfis agora, tá? Mas é em relação à constância. Ah, eu sei que tu já deve ter escutado isso aí muitas e muitas vezes, mas o que eu vou dizer aqui para vocês não vai ser que vocês têm que postar todo dia, tá? A palavra constância de hoje usada nessa aula não vai ter a ver com isso. Mas me diz uma coisa, não adianta tu postar só uma vez por mês, né? Isso aí também não adianta. Mas também tu postar todo dia, vou te dizer que também não adianta. Que tipo de visibilidade que tu quer ter e quer trazer pro teu trabalho se tu posta uma vez no mês? É aquela história do quem não é visto não é lembrado, né? Se tu posta uma vez no mês e de 30 dias tu posta um e some 29, o que tu espera que aconteça ali, né? Como que tu acha que tá a divulgação do teu trabalho contigo fazendo isso? Esse é um dos primeiros erros que a gente tem que aprender a corrigir, né? Então, tipo, a pessoa posta uma vez no mês, depois reclama que não tem cliente, que o Instagram não funciona. Então, meio que não tem como defender, né? Eu vou dizer pra vocês, tipo, é difícil. É difícil manter constância, é muito difícil. Eu não consigo ainda, mas eu já tô me disciplinando pra resolver isso. Quem acompanha nas redes sociais, todos os dias eu tô ativa ali nos stories. Agora pro feed, como pra mim, agora são 2 públicos, né? Clientes de renderização e também estudantes por conta do curso. Então eu tenho que filtrar bem o conteúdo que eu vou postar ali no feed. Mas todos os dias eu tô ali.
Todos os dias tu vai no meu Instagram, nos stories, eu tô ali, eu dou bom dia pra vocês, eu mostro minha rotina, eu tiro dúvidas, né? Eu tô ali movimentando. Então isso é importante, porque a pessoa chega no teu perfil, os stories é como se fosse a porta, assim, né? O Instagram, o teu perfil vai ser como se fosse a tua casa. E os stories é como se fosse a porta de entrada pra tua casa, né? Ela vai clicar ali nos stories e por ali ela vai ter uma visão um pouco mais próxima, né? Ela vai se conectar contigo através dessa ferramenta. Então, se eu chego no perfil da pessoa, não tem nenhum story daquele dia, parece até que o Instagram tá meio abandonado, assim, sabe? Parece que chegou numa casa abandonada, que tá só o mato, tudo entregue lá, Deus dará, e não tem ninguém ali. Então é muito estranho. A gente tem essa sensação. E no começo vai ser frustrante, isso é normal, né? Tu não vai ver o resultado no primeiro mês, porque as coisas são assim, elas são um pouco mais devagar. E daí o que acontece com a grande maioria, talvez com 90% das pessoas que colocam essa meta e de esse ano eu vou postar com mais frequência, elas desistem no primeiro mês, porque ela não vê resultado. E é aí que tá a diferença entre você que desistiu no primeiro mês e a pessoa que persistiu até o último mês, sabe? Eu vou te desafiar, tá? Eu vou te desafiar a criar conteúdo por um ano. Vamos aproveitar que o ano tá começando, né? A gente tá em janeiro ainda. Vamos começar a organizar. Eu vou falar ainda para vocês sobre essa questão de organização, porque eu sei que nem sempre a gente tem criatividade para postar, a gente não sabe o que postar, né? O que fazer de diferente que possa ser mais interessante. Então, tu não precisa postar todo dia, tá? Mas posta ali de 3 a 4 vezes na semana. Eu acho que 3 vezes na semana já é uma frequência interessante, mas eu tô falando do feed, tá, gente? Feed, Reels, carrossel, qualquer coisa no feed. No mínimo 3 vezes por semana, eu acho que já é uma frequência interessante. Tu pode alternar, tipo, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Tira um dia na semana para separar o conteúdo, né? Para te organizar ali as tuas ideias, o conteúdo. Pesquisa, a gente não cria nada do zero, assim, né? Nada se cria hoje, tudo se copia, né? Essa é a verdade. Então, procura perfis que sejam referência para ti. Se tu é arquiteto, procura perfis que sejam ativos, né? De arquitetos, que tenham conteúdos interessantes. Se tu é artista 3D, e procura perfis de artista 3D que te inspiram, sabe? Ver que tipo de conteúdo a pessoa tá postando. Existem vários tipos de conteúdo, né? Conteúdo que gera autoridade, que te passa confiança, que te aproxima do público. Então, estuda esses perfis. Não tô dizendo para ti ir lá escolher um post e fazer igual. Estuda esses perfis, vê os que tiveram maior engajamento, né? O que o pessoal mais interagiu, o que o pessoal mais gostou. E usa isso como uma inspiração, assim, sabe? Para trazer isso para tua rotina, né? Claro que tu não tem a mesma rotina daquela pessoa, né? Tu não tem os mesmos gostos que aquela pessoa. Teu dia é diferente. Teu ritmo é diferente. Então, usa aquilo para te inspirar e adapta, né, aquilo para ti, né, pro teu jeito, pros teus gostos, pras tuas coisas, tá bom? Então, tira um dia na semana para organizar tudo isso, pensar num layout para os posts. É muito importante isso, né, para os teus posts, para não ficar uma palhaçada, assim, o teu feed tudo doido, várias fontes diferentes, cada post uma fonte diferente, um fundo diferente, uma paleta de cores diferente. Define uma paleta de cores, escolhe um catálogo de fontes legal para te usar e usa eles como base. Vai mudando ali o conteúdo, muda um detalhe e outro, mas a base tu já vai ter pronta. O que mais atrapalha, né, o que torna tudo mais difícil também é quando tu deixa para fazer o conteúdo no dia da postagem, né? Tipo, postei ontem, hoje eu não vou postar. Amanhã eu tenho que postar de novo, então amanhã eu vou fazer um conteúdo. Não façam isso, porque às vezes tá num dia super corrido, tá super ocupado. Nem todo dia a gente é criativo. Essa é a verdade. Nem todo dia a gente é criativo. E isso é normal, sabe? Acontece.
Então, por isso é importante separar um dia ali, seja no final de semana, né? Ah, de segunda a sexta é muito corrido, não consigo tirar um tempo para fazer isso. Então, sábado e domingo, que é para ser os teus dias de descanso, tira ali algumas horinhas do dia, né, para ajustar isso, para pesquisar, para se inspirar, sabe? Descansa um pouco primeiro, deixa isso pro final do dia. Não sei qual que é o teu melhor horário, o mais ativo, né? O meu horário mais produtivo é tarde e noite. Pela manhã eu não sou tão produtiva, então eu já não vou deixar isso para fazer isso pela manhã, né? Porque não vai sair muita coisa. E daí nesse dia que tu escolher, tem duas opções. Ou tu separa o conteúdo da semana, ou, se tu conseguir, separa o conteúdo do mês inteiro. São 3 posts por semana por 4 semanas. Então, tu precisa separar 12 conteúdos, né? Então, se tu conseguir os 12 conteúdos ali naquele dia, ok. Caso não, separa o da semana toda, deixa tudo ok. E no próximo final de semana, tu prepara o da próxima semana. Então, se organiza, sabe? Como dá, encaixa no teu tempo, vê como tu consegue se organizar quanto a isso. Se tu seguir fazendo isso por um ano, eu tenho certeza que tu não vai terminar o ano do mesmo jeito que tu começou, tá? Vai ter um resultado, mas não adianta fazer um mês e não vai ver o resultado. Isso é normal. E, não sei o que. Não funciona, eu vou largar a mão disso aqui. Não façam isso, tá? Tudo exige um certo esforço, né? Se tu fez uma faculdade... A faculdade de arquitetura foram 5 anos, eu levei 8 anos para me formar, por vários empecilhos, quase 9. Eu terminei a faculdade e eu ainda não sabia muitas coisas. Não, você é burro, cara, que loucura. Mas eu sabia que tinha esse tempo, né, me preparando. Então não adiantava eu achar que eu formei num dia e no outro eu já ia ter um emprego ganhando tanto o salário dos meus sonhos, isso aqui. As coisas não são assim. A primeira etapa era eu fazer a faculdade. Depois tinha toda outra etapa, que talvez fosse até mais longa que os 8 anos, se eu tivesse seguido carreira nisso, para eu conseguir ter um nome forte no mercado, ter clientes, né, daquele nível que eu espero. Então são processos, né? A gente precisa seguir firme e aguentar ali para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, né? Então o foco é no objetivo, tá? Mas aí também vem outro ponto, tá? Não adianta postar todo dia ou postar os 3 dias na semana, mas postar qualquer coisa. Eu vou postar uma foto aqui qualquer, um render aqui qualquer, um projeto aqui qualquer, só para postar. Isso aí não adianta, também não faz isso. Porque não adianta tu postar nada, a pessoa vai olhar, aquilo não é interessante, aquilo não é bonito. Ela vai olhar e vai passar. Então, tu só tá preenchendo o teu feed com coisas que não estão atraindo as pessoas que já te seguem, e as que vão entrar no teu perfil para ver também não vão se sentir atraídas por aquilo. E elas não vão querer ficar lá, entendeu? Então, essa questão de postar de forma mais intencional, escolher o conteúdo, né, leva a gente para o segundo ponto da conversa. Mas antes da gente ir para o segundo ponto, esse ramo da arquitetura, né, se tu é arquiteto, é muito mais fácil de criar conteúdo. Tu tem muito mais, o leque de opções é muito maior, né? Porque tu pode pegar um projeto, tem uma arquiteta que eu sigo, que é uma cliente minha, que ela pega um projeto, tipo, sei lá, projeto de um quarto, e a gente sabe, quem já trabalhou, estudou direto na área, sabe que para finalizar um projeto envolvem diversos processos, né? Passa desde o levantamento, além de que tem coisa antes, né? Tem do briefing com o cliente, tem reuniões com o cliente. Aí fechou o contrato, beleza, né? Vai medir lá o local, tem medição, vai conferir tudo. Aí depois layout, processo criativo, escolha de materiais, de imóveis. Nossa, são muitos processos. Então, dá para criar muito conteúdo. E ela faz exatamente isso, né? Ela faz um reelzinhos ali, explicando como foi o processo criativo para ela, o que os clientes queriam, quais foram as soluções que ela pensou, que ela apresentou para o cliente dela. E tudo isso vai fortalecendo a imagem dela como arquiteta, porque
Isso passa credibilidade, né? Um cliente que entra em contato com ela, chega no perfil dela para fazer um orçamento para um projeto, ele vai ver esse tipo de conteúdo e vai sentir mais confiança nela, né? Tipo, eu sei que se eu tiver um problema, ela vai conseguir resolver e ela vai fazer o projeto dos meus sonhos exatamente como eu quero. Então, ela usa isso e a etapa final, depois que o projeto está pronto, ela vai lá, faz umas filmagens lindas, assim, uns takes muito lindos, né? Mostra detalhes de iluminação, escolha, decoração. Ela mostra até a etapa de quando ela vai na loja comprar decoração para o projeto para compor lá o ambiente, né? O projeto do cliente dela. Então, tem muitas opções. Agora, para o artista 3D eu acho um pouco limitado. Por quê? Tem muitos clientes meus que, tipo, eles querem a renderização, mas eles são leigos em relação a isso. Eu uso muito proxy, porque eu gosto de usar blocos mais complexos, né? Mais bem detalhados, eles acabam ficando muito pesados na modelagem. Então eu uso proxy, daí eu ajustei todos os proxies dos blocos e tirei um print pra gente definir enquadramento de cena. E ela viu o proxy, que é o todo zoado lá, né, na modelagem, e perguntou, tá, mas eu não tô entendendo. A cama tá cinza com a base, não sei o que. Falei, não, tá assim, eu tô te mandando pra gente ajustar os ângulos, mas nas prévias tu vai conseguir ver como que a cama tá, porque eu tô usando proxy, né, lá, tá, eu não sei nem o que é isso. Então eles são leigos, entendeu? E como que tu pode tornar isso interessante, né? Eu acho que na parte do artista 3D da renderização é mais a questão de tu mostrar, claro, os resultados, né? São muito importantes, mas partes do processo, sabe? Compartilhar partes do processo. Como que tu resolveu um problema, como nos meus stories. Vira e mexe, eu posto um bloquinho que vem na modelagem, quando eu recebo do cliente. É um bloquinho sempre muito triste, né? Muito assim, deprimido. E eu mostro a solução que eu dei. Seja eu modelei o bloco correto, né? Peguei as especificações, modelei o bloco correto. Ou então consegui achar em alguma biblioteca. E fiz a troca, fiz aquele ajuste, troquei a textura que estava ruim por uma textura melhor. Então, tudo isso também passa confiança para o teu cliente, né? De que ele não precisa ser um expert em modelagem, ele não precisa saber colocar os melhores blocos, porque ele tá te pagando ali, pelo menos para mim isso já tá incluso, né, nos pacotes que eu fecho. Ele tá te pagando e ele pode confiar que tu vai entregar o melhor resultado. E postem essa questão do processo, um pouquinho da vida de vocês, não precisa postar o que o gato, o cachorro tá fazendo, sabe? Foca um pouco mais ali na rotina de trabalho, um pouco das coisas que você gosta, um pouco do teu espaço de trabalho, né? Aqui eu gosto muito de essência, de usar essência. Tem esses negocinhos aqui, a gente coloca a essência, né? Hoje eu não tô usando mais, parei. Mas vira e mexe eu coloco. E aí eu compartilho lá, tipo, a essência do dia, né? É uma forma de aproximar, mostrar a tua área de trabalho, né? Como tu trabalha, esse tipo de coisa. A gente não precisa postar o que a gente almoça, tudo que a gente faz, assim, no dia, coisas íntimas. Mas toques ali, né? Beleza? Então, usem os stories, tenham intenção nos posts e se organizem para ter uma frequência, tá? Agora a gente vai para o segundo ponto, que era sobre, tipo, postar todo dia. Não adianta postar todo dia e postar qualquer coisa. Tá? Que é a intenção daquele teu portfólio. Gente, tem que pensar um pouco assim. Vou dar um exemplo para vocês. Tu abre um perfil, sei lá, que vende bolsa. E se as bolsas forem do estilo que tu gosta, tu vai seguir aquele perfil, né? Naquele momento ou futuramente tu vai adquirir um produto, porque são do estilo que tu gosta. Mas se tu entra e não é, tipo, não é meu estilo isso aqui, tu só vai olhar e vai sair. Então vai ser exatamente a mesma coisa. A gente que trabalha com renderização, até mesmo você que trabalha com projetos, tem que se perguntar assim, que tipo de cliente que eu quero atrair. Não adianta eu postar render de projeto de baixo padrão
se eu quero atrair cliente de projeto de alto padrão. Se eu postar de baixo padrão, é isso que eu vou atrair. Então, clientes que pagam bem, que não vão chorar por desconto, esse tipo de cliente que eu tenho que focar. Então, para isso eu preciso ser intencional, entendeu? Não é nenhum voodoo, nem nada que tu vai... eu vou trabalhar na mente da pessoa, isso aqui. Não é isso. É uma questão simples, entendeu? Tu tem que ser intencional. Então, se eu quero atrair arquitetos de alto padrão, né, para renderizar o projeto deles, eu preciso montar um portfólio com projetos de alto padrão. Quando ele entrar ali no meu perfil, ele vai ver o tipo de projeto que eu renderizo e ele vai se identificar com aquilo e vai entender que eu posso atender e suprir as necessidades dele. Então, assim como falei para vocês fazerem uma listinha e analisar o perfil de conteúdo das pessoas que vocês acompanham, façam a mesma coisa para montar um portfólio. Separa uma listinha, assim, sei lá, com 5 arquitetos que tu gostaria de atender. Eu queria atender, sei lá, Doma Arquitetura. Eu queria atender a Mariana, sabe? O Filipe. Então, vai lá, faz a listinha, analise um tipo de projeto que eles postam no perfil. E aí vocês vão buscar por esse tipo de referência para montar o portfólio de vocês, né? Para montar o portfólio, a gente já falei isso em algumas outras aulas, até mesmo no Instagram. Tu não tens que ficar esperando só ter projeto para te postar. Eu não tenho cliente, eu não tenho que postar. Se tu não tem cliente, exatamente esse é o momento de tu focar no teu portfólio, então. Vai no Pinterest, vai no Instagram desses arquitetos que tu admira, né? Que tu gostaria de atender como teu cliente. Escolhe uns projetos bem chamativos, assim, bem interessantes deles. Modela isso. Renderiza isso, usa como referência. Lembrem sempre de marcar, né, a autoria do projeto. Sempre deem os devidos créditos, né, às pessoas. Então, o outro ponto é exatamente essa parte do portfólio, né? Escolham projetos que sejam chamativos. O Instagram é uma rede completamente visual. Eu dificilmente leio uma legenda. Tem posts que eu vejo, acho bem legal, acho bonito. Mas quando eu vou ver a legenda, meu Deus, é um monólogo, assim. Eu confesso que eu não leio, eu vejo só a imagem, dou zoom, analiso tudo. Dou a minha curtida, salvo se tiver alguma coisa interessante, mas legenda eu não leio muito. Então, procurem por projetos para o portfólio de vocês que sejam interessantes, né? Que gerem algum tipo de impacto. E no caso, a gente está falando do impacto visual. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar no meu portfólio, usar como referência projetos que tenham madeira. Porque para mim é uma coisa que se destaca ali naquele ambiente, né? É um gosto meu. Então, seja no piso, seja um painel, tendo madeira para mim é o mais lindo, mais maravilhoso de todos. Às vezes o projeto ele nem é do meu estilo favorito, tá? Vou dizer para vocês, nem gostei muito desse. Mas eu vi que ele teve muitos comentários, teve muitas curtidas, o pessoal gostou. Tem elementos ali que se destacam. Então, é esse aqui que eu vou querer usar. E esse tipo de projeto vai agregar valor ao portfólio, né, de vocês. Tem outra coisa que eu acho que é até meio polêmica, assim. Cena de detalhe. Eu odeio cena de detalhe. Pra mim, isso não agrega em nada. Eu não suporto, pra falar a verdade. Se eu odeio uma palavra forte, eu não suporto cena de detalhe, gente. Pra que eu quero ver um abajur bem de pertinho, assim? Só um abajur. Em cima de uma mesa de cabeceira. Pra quê? Isso só me interessa se eu estiver num perfil de uma loja de iluminação, por exemplo. Porque eles vendem isso. Então, eu tô procurando uma luminária para minha mesa de cabeceira. Então, eu quero uma foto, um render ali do detalhe desse negócio. Isso aí, ok. Agora, sabe, pra que eu quero ver de pertinho um livro com vazio ali em cima da mesinha de cabeceira? Eu tô num perfil de loja de decoração, por acaso? Eu não tô. Então, isso pra mim, Eliane, isso pra mim só faz o menor sentido. Isso não agrega em nada ao portfólio. Isso não chama atenção, entendeu? Cena de detalhe, pra mim, o que eu chamo de cena de detalhe? É mostrar um canto, né? Seja ter um canto de leitura,
né, ali para o cliente um canto de descanso do projeto, uma bancada, sabe? Alguma coisa assim que seja um espaço completo, sabe? Uma cadeira com uma bancada, uma estante, um tapete, uma cena ali que é um cantinho, sabe? Um cantinho do projeto. Para mim isso é cena de detalhe. Para mim isso é interessante. E para mim, quanto mais tu conseguir mostrar daquele ambiente, melhor, porque tem mais informação ali, tem mais detalhe para a pessoa observar, entendeu? Seja dando um zoom na tela, sabe, observando os objetos, os elementos, a composição do ambiente. Então tudo isso chama mais atenção do que um render no abajur, gente. A não ser que o cliente peça para fazer. Já tive alguns que, eu gosto de 2 imagens assim do ambiente e uma de detalhe. Eu não gosto. Mas se ele pediu, eu vou fazer. Mas eu vou postar? Não vou. Porque para mim isso não agrega em nada. Mas se você gosta, então faça, tá? Não, eu não tô dizendo que não é pra fazer. Eu tô dizendo os meus porquês. Por que eu não gosto, porque eu não acho isso interessante. Tá bom? Mas se você gosta de postar, acha bonito, continua fazendo, não tem problema nenhum. Né? Mas eu não recomendo isso e não posto. Eu queria que essa aula fosse ao vivo só pra gente conseguir interagir aqui, porque eu tenho certeza que tem gente que tá assistindo aqui que adora essas cenas de detalhe. Mas isso aí não leva a nada. Mas diz aqui nos comentários, tu é time adora cena de detalhe ou tu também não vê o menor sentido nisso? Vamos lá ver o que é interessante, né? Ó, por exemplo, uma referência de uma fachada. Essa aqui tem um impacto, né? Tem a madeira, tem o preto, tem aqui essa iluminação, tá um pouco dramática. Aqui, ó, esse degradê no céu, então é uma cena que chama mais atenção, né? Então procurem esse tipo de... E não vão escolher render como referência, tá? Escolham sempre fotografia mesmo. Procurem que tenham elementos, tá? Aqui tá só uma coisa de fachada. Deixa eu ver aqui o de interiores. Esse aqui de interiores eu tava procurando, porque tinha um projeto de uma cliente que era muito parecido assim. Então eu tava procurando referências de iluminação que ficassem legais, né? Mas para projeto, eu vou fazer um estudo aqui de uma cena de interiores. Então escolhe um projeto que seja legal, né? Que seja amplo. Normalmente esses livings assim que são integrados são bem legais de fazer referência, de usar como referência. Ó, esses assim maiores, sabe? Esse aqui tá até pequeno. Da Duda Sena, eu adoro os projetos da Duda. Já fica a dica aí para vocês de arquitetos, para vocês olharem o portfólio, tá? Eu já fiz alguns projetos dela como referência, tem lá no perfil. Então, procurem isso, sabe? Esse aqui tá bonito. Tem os elementos legais, ó. Tem o tapete ali que traz um detalhe. Tem uns que são muito chiques. Vocês podem pesquisar pelos mais chiques, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos achar um que seja bem grandão, assim. Essa cozinha que eu já usei como referência, só que eu botei os armários azuis. Tem lá no perfil também. Porque são cores, né, mais chamativas. Ó, isso aqui. Isso aqui é interessante de usar, né? Pega o site, pega outros ângulos para ver o resto da iluminação do projeto. Ó, esse aqui. Sabe, não peguem. É aquilo que eu falei. Se tu pegar um projeto como de referência de baixo padrão, é esse tipo de cliente que tu vai atrair, entendeu? Olha só esse. Tem aqui a vegetação. Tem uma sala ampla com pé direito. Tem vários elementos. A iluminação tá bem bonita. Olha só isso aqui. Então, esse tipo de coisa, gente. Eu quero atrair esse tipo de cliente. Com certeza, ele não cobrou barato para fazer esse projeto. Mas, com certeza, ainda ele não vai te chorar pedindo desconto. O valor que tu cobrar. Sabe, esse tipo de cliente, eles não têm nem a necessidade de fazer isso. Porque, vê bem, se tu pega um arquiteto que faz projeto de padrão baixo, médio, ele já tá cobrando barato ali pelo projeto. Só para começar. Então, tu vai e cobra o teu valor para fazer as imagens, aí ele vai ter que tirar do que ele já ganharia. Então, ele vai querer chorar para ti.
entendeu? Isso aqui não acontece aqui. E tem vários elementos que podem ser muito legais para te aprender, para configurar para estudo. Eu vou até salvar essa referência. Salvar aqui em aulas, porque todas as minhas referências salvo aqui, porque tudo que eu faço de estudo, a maior parte está indo pro curso, né? Vai pro curso e aqui com vocês também. Então é isso que vocês têm que aprender a identificar, sabe? Eu abri só uma imagem e já me vieram várias outras referências muito legais. Olha essa daqui. Então é isso, vocês têm que saber pesquisar. Olha só isso aqui. Isso aqui no feed, no teu perfil, vai ficar a coisa mais linda do mundo. No meu também vai ficar, porque eu vou fazer. E eu acho que eu vou fazer em aula para os alunos. Então tem que ser intencional, tá bom? Tem outra coisa que eu vou falar aqui com vocês. Eu tô lendo um livro, esse livro aqui, ó. Esse aqui. Tá focando aí? Mostre seu trabalho. Tem outro livro que é Roube como um Artista. Eu já vi muita recomendação, mas assim, pro que eu tava querendo, esse aqui eu imaginei que ia me atender muito mais. Porque esse livro aqui, ó, ele fala aqui, 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. Eu tô no capítulo 8, faltam mais 2 para terminar. Então, ele te dá várias dicas de como mostrar o teu trabalho no dia a dia, né? Como tu pode fazer isso de forma interessante, criar uma conexão com o teu público, que tu não precisa mostrar o cachorro, o papagaio, o periquito, que tu precisa mostrar o teu trabalho e que as etapas do teu trabalho são tão interessantes quanto o resultado final. Que ele te diz que é muito importante tu ensinar as pessoas aquilo que tu sabe, que não adianta tu guardar só para ti o teu conhecimento, que aquilo tudo que tu teve dificuldade de aprender pode também ser dificuldade para outras pessoas, né? Eu tô procurando aqui uma imagem. Ó, ele diz aqui o que mostrar. Aí risca assim, ó. Tá pequenininho, né, para vocês, eu acho. Ele risca cachorros, pôr do sol, almoço, café, gatos, bebês, selfies e deixa circulado só trabalho. Que isso, tem que mostrar, tem que pensar em formas criativas de fazer isso. Não precisa ter medo de ensinar as outras pessoas, elas estão ali para aprender contigo, mas elas não são teus concorrentes, entendeu? Ó, mostre os bastidores. Você tem que ler bastante para você ser um bom contador de histórias, né, para você. Porque, assim, às vezes a gente pensa, eu vou postar uma coisa, o meu dia a dia, mas no meu dia a dia não acontece nada de interessante. Isso é normal. Só quem tem dia interessante, que tem muita coisa para estar mostrando, acho que blogueiro mesmo. Porque vive para fazer isso, né? Vive em festa, vive em piscina, vive em loja, em coisa, isso aí. Só eles que tem, mas a gente que tem um trabalho, assim, normal, a gente não tem tanta coisa, né? Mas tu tem que pegar aquilo que tu tem e tentar ser criativo com aquilo, sabe? Gerar uma identificação com as pessoas, tá? Tudo isso vai te ajudar a ter um portfólio mais interessante, né? A fidelizar o teu público. Outra coisa, fidelização de clientes. Às vezes a gente pensa, é o terceiro ponto da lista, tá? Às vezes a gente pensa, esse livro aqui eu tô terminando de ler ele, eu vou postar mais sobre ele lá no Instagram, nos stories, que tem umas coisas bem interessantes que eu marquei, que eu separei. E então, vocês acompanhem por lá algumas coisas que eu vou postar aqui no livro, tá? Vamos lá pro terceiro ponto. A gente pensa que para ter estabilidade, independência financeira, a gente precisa de muitos clientes, né? Quando na verdade você não precisa, tá? E às vezes preocupa com não aparecem clientes novos. Não tem que se preocupar com isso. Nem com o número de seguidores, tá? Já deixando esse adendo aqui. Porque o importante é você fidelizar os teus clientes. Tratar eles da melhor forma possível, atender as necessidades deles. Porque eles são arquitetos que estão ativos ali e vão estar sempre com trabalhos novos entrando.
Então, sei lá, se tu tem 6, 8 clientes que tu conseguiu fidelizar, eles vão estar sempre alternando. Nem sempre todos eles vão ter um trabalho para te passar de uma vez, assim, ao mesmo tempo, né? Mas 2 vão te procurar ali, aí quando tu entregar desses 2, eles vão sumir por alguns projetos, né? Até porque eles têm escritório que atendem eles, né? Eles têm as pessoas que renderizam, só que às vezes, como algumas clientes minhas já falaram, no meu escritório eu tenho as meninas que renderizam, mas para esse cliente aqui, ele é um pouco mais especial financeiramente falando, eu preciso de imagens mais impactantes, então por isso eu preciso que tu faça. Beleza? Então, eles vão sumir e os outros vão aparecer, entendeu? Mas outros 2 vão aparecer, então tá sempre alternando ali. Então, não se preocupem tanto em ter muitos clientes novos, assim. Se preocupem mais em fidelizar, tá? O que vocês têm, eu sempre trato muito bem meus clientes. Os antigos, os novos que chegam também muito bem, não faço diferença em relação a isso. Mas eu sempre tô ali, sou muito prestativa, soluciono os problemas, ajudo o que posso. Você tem que entender isso. Não vão com problemas, sabe? Vocês têm que ir com soluções. Tá? Se o cliente tem um problema, uma dúvida, já vem com a solução para ele. Eu posso fazer isso, não tem problema. Então, vamos fidelizar. Tá? Vamos aprender a fidelizar os clientes. Beleza? E agora, vamos lá para a parte de análise dos perfis, tá? Dos 3 perfis. E eu vou chamar a Laila, que vai acompanhar a gente nessa parte. Ela vai dar continuidade aí. Eu vou continuar aqui, mas eu vou ficar um pouquinho mais quietinha. E vou complementar algumas coisas que ela falar, tá bom? E ela vai dar o parecer de vocês, anotem as observações, vão lá, apliquem no perfil de vocês. A gente tem que começar, né? Se eu quero realmente trabalhar com isso, eu preciso ser profissional nisso, tá? Não adianta eu ter a foto que eu tirei no sítio lá, só de biquíni na praia, colocar no meu perfil de renderização. Por que eu faria isso, né? Que tipo de imagem que eu tô querendo passar com o meu perfil, tá bom? Então, vamos analisar o perfil de vocês, anotem as dicas, identificarem alguns dos erros, já pega o que a gente vai falar para corrigir e já corrige, vamos alinhar tudo isso, beleza? Então, gente, agora finalmente nós vamos para essa etapa, para essa missão de analisar os perfis. E quem vai me ajudar com essa tarefa hoje vai ser a nossa convidada mais que especial, a Laila. Mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Laila, eu sou artista 3D há 3 anos e arquiteta de formação desde 2016. Eu tenho 2 perfis no Instagram, um perfil de projeto, que é o Estúdio Laila Jana, e um clube de assinaturas que chama Go Render. Então, você, do lado daí, artista 3D, que trabalha com renderização, que precisa de uma biblioteca de materiais, de blocos, de cenas de estudo, a Go Render está aí para ajudar você. E hoje, junto com a Eliane, eu vou analisar alguns perfis de Instagram aqui, o perfil da Poliana Santana, Lígia Correia e Raíssa Lourenço. Então, vamos agora começar analisando os perfis. Primeiramente, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E o primeiro perfil que eu vou avaliar é o da Poliana Santana. Bom, pessoal, o primeiro perfil que nós vamos avaliar é o da Poliana pós-estúdio, tá? Tá aqui para vocês verem na tela. E eu vou falar para vocês as primeiras impressões que eu tive logo que eu entrei no perfil dela. Primeiro que eu já me identifiquei de cara, porque ela sempre erra a data da semana e um mês nos stories. Poliana, eu te entendo, eu sou assim mesmo. Ela tem um bom humor, ela gera uma emoção quando você assiste os stories dela. Você pode até entrar no Instagram dela, por exemplo, e não ver nenhum story disponível agora, mas ela coloca uns destaques aqui que são super divertidos, mostra o quanto que ela é autêntica, o quanto que ela é engraçada. Então, ela tem uma apresentação bem descontraída. A essência dela predomina. Você consegue se conectar com ela. Ela tem algumas informações sobre signo, casa de Hogwarts, inclusive ela queria ser Sonserina. Eu sou Sonserina, tá bom? Então você pode vir na minha casa a hora que você quiser. Ela coloca série, hobbies, humor. Então ela trata o perfil dela com uma autenticidade e uma leveza muito interessante. Então logo de cara eu já gostei dela, eu já conheci ela. Muito antes de rolar o feed e conhecer o projeto. Muito antes de rolar o feed e conhecer os projetos que ela desenvolve. Um bom perfil para mim não precisa de tanta rigidez. A Poliana consegue com muita autenticidade desenvolver uma conexão muito legal com os espectadores.
E os projetos dela seguem essa mesma característica. Agora vamos falar do perfil dela aqui no Instagram. Apesar de não ser uma foto profissional, daqueles de ensaios super elaborados, né, com blazer e tudo mais, eu acho ela bem impactante e fácil de ser lembrada. A Poliana, ela não é tradicional, então uma foto com poses mais rígidas, né, não combinaria muito com ela. A bio do Instagram dela eu achei bem simples, direta e super interessante. Existe uma quebra de formalidade que é característica dela com esse pode me chamar de Poli. Uma coisa que eu acho interessante que não vai dar para ver por aqui, mas que dá para você consegue visualizar no celular, além da opção seguindo e enviar mensagem, tem a opção contato, onde você pode colocar o seu número e o seu e-mail. E tem uma outra opção que você coloca lá, diretamente o link do seu WhatsApp, que é o que a Poliana fez. Posso deixar um print na tela aqui para vocês verem da visualização pelo celular. Eu acho que é super interessante você colocar nos dois, porque muitas vezes as pessoas acabam não clicando no link da sua bio, mas vê o contato, vê que só tem um número. Se tiver o link do WhatsApp, eu acho que já fica super prático. Então eu, por exemplo, quando descobri essa função, já coloquei no meu, tem que ter meu WhatsApp em todos os cantos. A Poliana, ela tem um estilo de comunicação bem marcante, com o uso de preto e branco. Só que às vezes eu acredito que pela diagramação ou pelas fotos acaba ficando escuro demais, ou por aquela função que a gente tem nos stories de deixar borrado, algumas informações acabam ficando não tão precisas para a gente enxergar do lado daqui, né? No caso, por exemplo, essa obra que ela estava acompanhando. Então eu acho super interessante ela manter esse padrão de comunicação preto e branco, que eu acho super estiloso, super moderno, mas tomar um pouco mais de cuidado com os borrados dos efeitos ou a iluminação, para que a gente consiga visualizar de fato o que tem no story dela. Ou então as fotos que você não consegue identificar o que é aquilo, se é a área de trabalho dela, se é um projeto. Então eu coloquei até alguns exemplos aqui para ela de como que ela pode usar essa estética ao favor e deixar a imagem um pouco mais limpa para o usuário que está assistindo ela pelos stories. Então, usar o preto e branco, usar com detalhes do que ela tá tomando, do que ela tá fazendo, a obra que ela tá indo, fotos dela. Eu acho que é super interessante ela seguir nessa estética que eu acredito que combina muito com ela. E o mais legal é que no render dela, essa estética continua. De minimalismo, sutileza, leveza, equilíbrio, luz e sombra, bons materiais, bons blocos, boas texturas. O único projeto que eu acho que foge um pouco disso é o primeiro projeto que ela postou, do apartamento 805. Eu percebi que ele acabou ficando com uma saturação muito forte. As cadeiras de jantar, por exemplo, eu acho que ela colocou, talvez, ou faltou ajustar um pouco o reflexo, ou a cor no preto total, né? E quando a gente usa o preto total e o branco total no render, ele acaba dando um aspecto de estourado, de muito escuro. Então eu acredito que nesse projeto é o único que não seguiu tanto aquela estética dela lá de... Mas os outros projetos você percebe que tem uma estética bem parecida e bem diferenciada. Ou seja, ela tá focando num nicho específico e ela consegue colocar a essência dela no projeto. Você vê a Poli, você vê um projeto dela, você consegue linkar as duas coisas. Nessa foto aqui, eu poderia falar para ela melhorar a questão do enquadramento da cuba com a lavanderia, tá? Nesse primeiro post aqui. O que acontece? A nossa imagem, ela tem que ser intencional para algum público. Público de artista 3D geralmente gosta muito dessas imagens mais fechadas, com close. Eu acredito que nessa aqui ela colocou isso. A bancada, é muito interessante essas imagens. Até para arquiteto também. Mas quando aparece no seu perfil um potencial cliente para desenvolver um projeto com você, não seria tão interessante essas imagens mais artísticas, digamos assim, com mais próximas, com desfoque. Então eu optaria por colocar também, junto dessas imagens, ela mais aberta. A imagem mais aberta, o ambiente mais aberto. Outra coisa muito importante é que esse formato quadrado, para você conseguir mostrar os ambientes, ele não valoriza tanto o seu projeto. Talvez se ela tivesse optado, como ela usou nos renders mais antigos, um formato portrait, consiga ver onde a gente consiga ver o piso e o teto do ambiente, consegue enxergar mais o que tem nesse ambiente por completo, eu acho que seria mais interessante. Esse tipo de imagem que ela faz de zoom é muito interessante também, mas para um público definido. Aí é que vem a questão. Quem é o público da Poliana? Quem ela quer atingir? Ela quer atingir outros artistas 3D porque ela tem um curso, porque ela tem um produto. Ela quer atingir outros arquitetos, ela quer atingir alguém que vai construir com ela, que vai comprar um projeto dela. Então, definir esses públicos e definir essas postagens. Então, o que eu poderia sugerir? Deixar essas imagens de planos mais fechados,
dados também. Em outro post, por exemplo, deixar o projeto de uma forma mais ampla, para que o cliente consiga ver o ambiente. Porque quando ele vê uma imagem muito focada, ele não consegue entender direito como é que é a lavanderia, ele não consegue pegar alguma dica de lá, de como que ela organizou o espaço. É mais uma questão de direcionamento de público. Agora, uma coisa que eu preciso falar da Poliana, gente, sério, a marcenaria dela brilha. Olha esse detalhamento de marcenaria. Me fala, o detalhe do puxador, o detalhe do tamponamento, perfeito, perfeito. A marcenaria dela brilha. Você percebe que o projeto dela não tem muitos elementos, né? Mas a marcenaria, ela consegue deixar o projeto muito mais encorpado, muito mais real. Nessa imagem aqui, o projeto seria muito mais valorizado se o enquadramento fosse um pouquinho mais baixo. Não sei se você consegue me entender, Poliana, mas deixar menos teto, não sei quanto que você colocou de altura, né? Mas eu acredito que tenha ficado muito alto. Então, se você conseguir enquadrar esses objetos sem cortar tanto, né? Você tem uma amplitude melhor e você consegue enxergar de fato como é que está o projeto. Essas imagens de detalhes eu acho super interessante, ainda mais quando você capricha na marcenaria. Poliana tem todo o meu amor. Mas aqui, por exemplo, se fosse um pouquinho mais baixo, menos teto e mais piso e mesa de centro, ficaria, acho que, mais confortável ao olhar. Outro ponto que a gente poderia destacar aqui são as folhagens. Eu senti elas rígidas demais, talvez falte um pouco de reflexo, de transparência. Obviamente que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de configuração, porque às vezes pesa demais o render, mas eu acredito que a folha dela ficou um pouco rígida demais. Então seria mais um outro ponto de atenção quando a planta ela tá em evidência na imagem. Olha, eu fiquei apaixonada nesse projeto quando eu vi, viu? Eu só tomaria cuidado um pouquinho com a altura do papel higiênico, porque ele tá muito acima. Geralmente ele fica na altura do vaso, tá? Mas, gente, sério, olha o nível de detalhamento da Poli. Quando eu falo que a Poli brilha no refinamento de marcenaria, é disso aqui que eu tô falando. Olha o detalhe que ela colocou do trilho da porta. Esses detalhes fazem toda a diferença no projeto. Com exceção desse último projeto, desse apartamento aqui, que eu senti que a saturação ficou um pouco mais forte, os outros projetos da Poli têm muita identidade, tem muito a ver com ela. É um perfil relativamente novo, ela começou em outubro de 2023, então talvez ela esteja selecionando os projetos para colocar ou vai desenvolver mais projetos, mas seguindo essa mesma estética, Poli, eu acho que você vai arrasar. Seu perfil está muito convidativo, você é uma pessoa que consegue cativar a audiência e isso é super importante. Eu concordo com os pontos que ela colocou. Né? Deu pra ver que ela foi muito mais sensível ao analisar o perfil da Poli. Eu já vou fazer umas observações um pouquinho mais técnicas, né? Eu acho que pode ser legal ela melhorar e vou começar a observar esses pontos. Aqui nessa imagem, às vezes é a edição, né, a pós-produção que a gente acaba fazendo, que acaba, como a Laila falou, carregando muito a saturação. E aqui a gente tem umas sombras muito escuras, né? Essas áreas sombreadas, elas estão com contraste muito forte. E aqui também, onde a gente tem um encontro de face, eu não sei se ela está usando o Ambient Occlusion, aquela ferramenta que já tem no V-Ray. Eu não gosto muito de usar, porque eu acho que ele deixa o aspecto entre os encontros, assim, como se fosse uma leve sujeirinha ali, se tu usar um valor muito alto. Então eu prefiro não usar e trabalhar esses encontros na pós-produção com a camada do Extra Texture, porque eu acho mais suave. Mas se estiver usando, diminuir um pouco e trabalhar melhor esses contrastes aqui dessas áreas mais sombreadas, tá? Outra é a saturação, como a Laila falou, né? Também eu senti aqui, me deu até um toque, né? O sentido da textura aqui nessas portinhas, sabe? Eu sempre ressalto que tem que colocar o sentido da madeira no sentido maior da peça, né? Então aqui o correto seria dividir aqui, ó. E deixar aqui tá no sentido correto, mas esse aqui não tá. Então deixar esse aqui na horizontal, nas portas, né? Certinho. Fazer esse ajuste na textura. Esse revestimento guache que eu achei perfeito. Perfeito. Pode, me chama no direct e me manda esse material configurado, pelo amor de Deus. Eu adorei isso aqui. Eu gostei muito da configuração que ela fez nesse material. É um material muito difícil de configurar, tá? Pra fazer, eu tive que mexer no Photoshop, o maior rolê pra poder configurar isso aí de forma correta, pelo menos pra mim, né? Outra coisa, talvez, alguns blocos, assim, sabe? Trocar alguns blocos, tipo, principalmente de porta, porque eu achei muito chapado, assim, aquelas portinhas que a gente já devia ter aposentado.
Teve uma imagem que a Laila mostrou aqui, que mostra a portinha. É aquela porta bem que ninguém deveria usar, sabe? E a maçaneta também ruinzinha. Então, trocar esses blocos... E a né? porta, ela tá um pouquinho mais elevada, né? Ela não tá encostando no piso, no banheiro. A do E banheiro, aí, né? acaba captando luz. Bem aqui tem uma fresta. Talvez deixar um pouquinho mais perto do piso, né? Não precisa encostar completamente. Ó, essa porta aqui que eu tava falando, tipo, esse bloquinho aqui é muito ruim, sabe? Então, troca o bloquinho aqui, uma porta um pouco mais detalhada, né? Mais certinha. Essa maçaneta, então, meu Deus. Deixa o bloco da porta, mas troca essa maçaneta. Essa aqui não dá mais. Mas marcenaria, eu acho que ela trabalha muito bem com o detalhe da marcenaria, realmente. Questão de escolha de texturas. Olha só esse piso. Ele tá muito bem modelado, bem configurado. Então, ela tem muitos pontos positivos e tem alguns detalhes ali a melhorar nela. Ela sabe escolher bons blocos, bloco da cadeira, o da cama que ela tá usando, então ela já tem esse olhar. Então eu acho reforçar também um ponto do que ela falou sobre os formatos, principalmente quando a gente fala de Instagram, a gente já entende que tem que trabalhar com um formato um pouco mais vertical, né? Por conta da imersão ali, de quando está navegando no aplicativo. Esses aqui, ela já traz isso mais atualizado. E também aqui, ó, o Ambient Occlusion aqui ficou muito forte, ficou muito manchado. Então, nesses formatos é muito mais interessante, onde é importante aprender a estudar fotografia e pegar aquelas grades, assim, sabe? Porque tu aprende a centralizar os objetos. Como a Laila falou, proporção de forro e piso, elas não estão equilibradas, entendeu? Então, trabalhar um pouco mais a questão do zoom, os formatos que ela usa. Eu achei as imagens um pouco quentes demais também. Então, talvez tirar um pouquinho assim, deixar um pouco mais fria, né? Não sei se é o estilo dela também, mas talvez amenizar um pouquinho mais essa temporada. A maioria dessas observações que a gente está falando da Polly vem desse primeiro projeto dela, né? Esse projeto, eu não sei se foi feito nessa época, né? Ela pode ter feito antes e postado depois. É de outubro e o banheiro é de dezembro. Então, a gente consegue enxergar uma evolução muito grande com relação a enquadramento, posicionamento da câmera. Isso ela conseguiu evoluir bastante a partir desse projeto. Então, com certeza, os projetos futuros da Polly vão ter seguindo essa estética aqui, e ela pode aprender muito com esse primeiro projeto que ela postou. A gente aprende muito com nossos primeiros projetos. Então, vale a pena dar uma olhada, um olhar mais crítico, mais detalhado, para que nos próximos você consiga alcançar o realismo que você tanto deseja. Sim, é só olhar bem, observar e refinar. E, tipo, tu mencionou que ela não posta com tanta frequência, porque não deve ter tantos projetos. Mas é aquela coisa, né? Sempre eu comento lá nos stories. Se tu não tem projeto, tu não tem o que postar. Mas daí tu busca um projeto de referência, né? Modela ele, renderiza, para te ir alimentando o teu portfólio. E também tu vai treinando, né? Praticando, aprendendo novas técnicas, aperfeiçoando as coisas que tu já sabe. Então isso é muito importante. Daí, se quiser ir para o outro perfil, pode começar. E agora nós vamos avaliar o perfil da Lígia Correia. Diferentemente da Poliana, eu não consegui conhecer você, Lígia. Eu consegui conhecer o teu trabalho. Além de saber que você é muito boa, eu preciso me conectar com você. Isso não significa que você vai abrir os stories e dar bom dia e fazer o que todo mundo está fazendo, mas me conectar com o que você gosta, com o que você é, o que você escuta, o que você assiste, onde você mora, como é o seu cantinho de trabalho. Eu senti falta de conhecer um pouco mais da Lígia. Eu só vejo seu projeto. Seu projeto é muito bonito, é muito bom, mas eu não conheço você. Eu não me conectei com você. Então eu separei algumas imagens que você pode colocar a sua rotina e aos poucos se conectando com a sua audiência.
E uma dica que eu posso passar para você é tentar colocar sutilmente a sua essência dentro do seu perfil, dos seus stories. Muita gente tem vergonha ou não sabe como mostrar o seu dia a dia. Se for esse o seu caso, tentar aos poucos, com algumas imagens de alguns cantinhos da sua casa. Eu separei algumas imagens do Pinterest aqui para você, que você pode inclusive usar como plano de fundo, mostrar a sua rotina. É interessante também conhecer um pouco de você, conhecer um pouco da artista que desenvolve aquele projeto. Porque eu entro no seu perfil, eu só vejo o seu projeto. Eu não consigo me conectar com você. E não precisa ser, você não precisa ligar a câmera e virar blogueira, mas colocar a sua opinião, seu pensamento, o que você gosta, a construção de uma ideia de um projeto. Eu até coloquei uma frase aqui para você, Lígia. Você é boa demais para ter apenas um ótimo trabalho como cartão de visitas. Vender também é cativar. Então eu quero conhecer você, eu quero conhecer o seu espaço de trabalho, como você constrói as ideias dos seus projetos. E agora vamos analisar a bio da Lígia. A foto eu achei ótima, viu? Eu acho bem interessante. Mas eu acho que o enquadramento dela tá muito lateral e acabou te cortando um pouco. Eu acredito que isso tenha acontecido porque a gente tira a foto na vertical e quando a gente vai colocar a foto no perfil do Insta, ele quer que fique redondinho. Então, às vezes, acaba cortando um pedaço ou outro e a gente tem que tirar a foto um pouco mais distante. Não sei se... Eu acredito que foi isso que aconteceu com você. Eu sugeriria também um fundo mais neutro, né? Tem um detalhezinho que eu acho que é uma estante ali, não dá pra ver direito. Você poderia tirar até isso no Photoshop, colocar uma cor, né? De repente a cor da sua marca. Eu acho que é bem interessante. Hoje a foto do seu perfil, ela parece mais uma foto de acervo pessoal, uma foto que você já tinha e colocou no seu perfil. E eu acho que é muito interessante essa foto com intencionalidade, que você tire uma foto para o perfil do Instagram. Eu vou te confessar que eu tive muita dificuldade de tirar uma foto profissional minha, profissional assim, entre aspas, né? Porque eu tirei, mas uma foto pro perfil do Instagram. Foi assim, uma luta. Mas é bom que a gente tenha esse momento, que a gente tenha essa visão, essa intencionalidade do que a gente quer passar naquela foto. A Polly, ela é super descontraída na foto dela. Então você também é super descontraída, com um sorriso. Eu acredito que você consiga montar um esquema você mesmo de tirar essa própria foto e deixar ela bem destacada. Porque a foto do seu perfil, ela vai ficar marcada por bastante tempo. E toda vez que a gente vai procurar uma Lígia no Instagram, vai aparecer o seu rostinho lá e ele vai se destacar. Inclusive, por acaso, vieram esses dois perfis aqui que eu vou colocar na tela, como sugestão, depois que eu comecei a te seguir. E são duas propostas de perfil, de fotos de perfil muito diferentes, né? Tem a Eliane Silva, não sei quem é, mas olha que legal que ela tá. Ela nem tá olhando pra foto, né? Ela tá olhando pro lado, mas ela tem toda uns acessórios, uns bons drinks na mão, sabe? Então ela tá super bem. Tá passando muito a vibe dela, sabe? Eu nem conheço ela, mas eu já sei que vibe que ela tem. E a outra foto, que é a Vitória, ela tá com o rosto muito próximo da bolinha do Instagram, né? Então não tem fundo. O fundo é o próprio cabelo dela. Eu acho isso muito interessante porque você consegue mostrar o seu rosto, você consegue mostrar o seu sorriso. Então, independente se a foto ela vai ficar muito próxima, mostrando mais o seu rosto, ou um pouco mais distante, contraída e mostrando a sua essência, eu acho que são dois exemplos que você pode aplicar do lado daí que vão funcionar super para você. Com relação às informações da sua bio, eu achei ela simples demais. Eu particularmente não gosto de evidenciar projeto autoral na bio do Instagram. Eu gosto de deixar isso na legenda para que a gente ganhe espaço para colocar outras informações. Uma saudação, uma frase, primeiras impressões, tá? Nesse local aqui, Lígia, que fica em negrito, ele é uma ferramenta também de busca do Instagram. Então, seria interessante você colocar também o que você o que você faz nessa parte que está em negrito. Lígia Correia, decoração, interiores, paisagismo, tá bom? Como eu te falei, eu não tenho muita informação sobre você, não tem destaque, não tem story, então eu não consigo definir com você um modelo de bio que você pode usar. Mas se você quiser, me chama lá no direct, vocês todos, tá? Poliana, Raíssa, Lígia, me chama lá que a gente continua essa conversa por lá, tá? E aí eu vou te conhecer melhor, eu posso te orientar como é que você pode colocar a sua legenda de uma forma mais interessante. Mesma coisa, o botão de seguir e o botão de enviar mensagem, tem aquele botãozinho lá de contatos. Colocar o link do WhatsApp, além de colocar ele aqui, ó. Acho que é interessante. Eu, pelo menos, quando eu tô captando o cliente, quando não tem o link do WhatsApp, eu tenho que salvar o número. Então, assim, é porque é meu interesse captar cliente. Mas quando é um cliente para projeto, ele já clica lá, já fala com você, já resolve, já faz projeto. Olha que maravilha. O feed da Lígia, que vai descer aqui, é um feed de 2017. Lígia, olha a responsa, porque eu me formei em 2016. Então, assim, você já estava atuando nessa área há bastante tempo. Ó, então, desde 2017, a Lídia já estava fazendo os projetos dela.
E um projeto que me chamou muita atenção foi esse aqui. Foi quando eu consegui captar um pouquinho mais de quem você é, ou talvez quem você seja, né? Eu amei essa gavetinha aberta, Lígia. Essa gavetinha aberta, esse armário aberto. Ele mostra uma vontade de você se diferenciar, que você tem atenção aos detalhes. Muitas vezes o cliente tem dificuldade de entender o projeto, que pra gente parece ser simples, ele não consegue assimilar tantas informações ao mesmo tempo, ele não consegue entender. Por exemplo, nessa área aqui do armário, se tiver uma gaveta aqui, ele vai abrir a gaveta, ela vem até aqui. Esse tipo de informação, ele não tem. Então, quando você tem a preocupação de abrir o closet, mostrar por dentro, abrir uma gaveta, fazer aquele detalhe, você consegue humanizar o projeto e eu particularmente adoro. Eu adoro quando o cliente consegue entender de fato aquilo ali, não só como um desenho, mas como vai ser na vida real, como vai ser quando estiver aberto, vai ser como estiver fechado, né? Esse tipo de informação é bem interessante, eu gosto muito. Outra coisa que eu achei super interessante foi esse post aqui, Lígia, porque só tem um. Olha que legal, ela fez um croquis e fez o render. Esse tipo de construção, ela é muito interessante. Então, se você tem essa... minha filha, não tenho essa habilidade de desenho, não. Se eu mostrar um croquis meu pra você, que você não vai saber do que se trata. Então, se você tem essa habilidade de desenho, gosta de se comunicar dessa forma, mostra o início da ideia e acaba mostrando também como ficou o final e, de repente, até a obra. Eu acho que isso é um conteúdo super interessante. Lígia, para mim esse projeto tá sensacional, eu adorei a composição dele, tá? Do quarto infantil. Eu entendi o formato que você usou, eu acho que tá nesse outro post aqui, de colocar mais horizontal para você enxergar tudo que tem no quarto, né? Eu acho que para uma apresentação para o cliente é super interessante você fazer dessa forma, porque ele consegue enxergar tudo, né? Porque às vezes ele enxerga das imagens quadradinhas, ele não tem muita noção do que tem do lado, do que tem na frente. Então, para apresentação em TV, por exemplo, essa imagem é perfeita. Agora, para post no Instagram, não é a melhor opção, porque é muito melhor quando você pega o seu celular e você tem uma imagem que preenche, que ocupa toda a tela do seu celular. Por isso que o modelo Portrait, que é aquele modelo mais vertical, um quadrado um pouquinho mais verticalizado, ele é bem interessante, porque ele preenche a tela do seu celular. Então, ele enche os olhos quando você vê essa imagem. Esse projeto, para mim, ele tem um grande potencial, mas eu não gostei muito do formato das imagens. Olha só essa aqui, por exemplo. Eu acho que você poderia ter explorado o formato Portrait, por exemplo, que combinaria muito mais com uma apresentação de celular, por exemplo. Agora, para apresentação em TV, para o cliente, para colocar numa prancha de repente, esse formato talvez seja interessante. Uma coisa que eu percebi nos seus projetos, vendo pelo meu celular, é que eu senti que faltou um pouco de qualidade nas imagens, assim, definição, sabe? Isso pode acontecer por diversos fatores. De repente, você está colocando o tamanho da imagem muito pequeno, você precisa melhorar um pouco mais as configurações de render, fazer uma pós-produção e também a questão do celular. Eu vim descobrir há pouquíssimo tempo que quando você posta de um iPhone, a configuração ela fica lá perfeita, intacta, e quando você posta de outros celulares, ele diminui. Então eu nunca entendi por que meu render sempre ficava com uma qualidade menor quando eu postava nas redes sociais. Então vale a pena analisar se é o tamanho da imagem, e se for o caso do celular, como é o meu, que eu não uso iPhone, tentar forçar um pouco mais no render, forçar na pós-produção, para quando ele for para o Instagram, ele aparece de uma forma viva, de uma forma bem vibrante para as pessoas. Eu quero fazer um comentário aqui dessa luminária do projeto da Lígia. Se você voltar um pouquinho no projeto do quarto do infantil, você percebe que ela fez a configuração de uma forma completamente diferente, né? Eu acredito que ela tenha pego a bola da luminária e colocado emissive. Fica bom, né? Cumpre o seu papel, mas não fica tão bonito, não fica tão real. Já no outro projeto, ela conseguiu delimitar e deixar ele bem bonito. Como é que a gente faz isso? Não sei se eu vou conseguir explicar para vocês aqui sem abrir o SketchUp. Mas quando você tem o bulbo da lâmpada, você pode duplicar ele, arrastar para o lado, diminuir um pouquinho, colocar o mesh nessa bolinha, colocar de volta dentro do bulbo, entendeu? Tem uma bolinha dentro da bolinha. E aí, nesse momento, ele vai dar o emissive com o vidro em volta. Então, ele fica com esse aspecto aqui, tá? E quando você coloca o emissive no bulbo inteiro, ele fica espalhando aqui. Ele fica bom, mas não fica tão bonito quanto dessa forma aqui, tá? Então, eu queria pontuar esse detalhe aqui, porque eu achei super legal como ela colocou. E a evolução dela, né, de um projeto para o outro. Uma coisa que eu não entendi também nesse projeto é que essa imagem e essa imagem
parece que essa segunda imagem ela tem um filtro, parece que ela tá mais arroxeada, sabe? Ela tá com uma temperatura diferente. Não sei se isso pode ter sido pós-produção, tá? Mas eu acho que eu achei que ficou esquisito, assim, uma com imagem mais quente, uma com imagem mais acinzentada, tá? Então tomar esse cuidado. E eu não sei se vai dar pra ver aqui, mas acho que sim. É essa falta de qualidade, sabe? Você tem uma modelagem muito boa, só que quando a qualidade da imagem fica muito pequena, isso acaba se perdendo o material que você colocou, a modelagem que você fez. Então tomar cuidado com essa resolução, tá bom? Essa imagem aqui, eu preciso comentar dela, pelo amor de Deus. Eu vou dar um spoiler para vocês, porque essa imagem aqui é de 2021. A lista de 2023 não faz mais isso. Mas é a questão dos blocos rígidos demais. Essa cama com a manta de crochê muito quadradona, muito pesada. O render, ele acaba ficando esquisito, né? Com aqueles blocos muito pesados, com poucas faces, né? E ele não fica real, ele fica esquisito. Fica um bloquinho esquisito, né? Então, a Lígia lá em 2021 usava esse tipo de bloquinho, a Lígia de 2023 vocês vão ver mais lá pra frente que ela não usa mais. E tem gente que em 2024 ainda usa esse tipo de bloco, tá? Então existem blocos de mais qualidade, invistam em blocos de qualidade, materiais de qualidade, para que o render de vocês tenha essa aparência mais real, que é o que a gente busca. E aqui aconteceu um errinho, né? Acabou saindo um pedacinho aqui da cabeceira. Isso é péssimo, né? Quando a gente posta a imagem, eu fico uma semana inteira sentada na frente do computador, olhando o mesmo projeto. Quando eu posto o projeto, a cadeira tá voando. Meu Deus do céu, que ódio que eu tenho disso. Então, assim, só se atentar nos detalhes, né? Desse daqui, por exemplo. E vamos agora para outro projeto da Lígia. Olha, eu vou criar uma polêmica aqui nesses comentários, viu? Eu tenho um pouco de receio, tá? Eu não faço projeto arquitetônico, não é o meu foco, na verdade. Eu faço, mas não é o meu foco de trabalho. Mas eu fico muito incomodada, eu fico um pouco incomodada, essa é uma opinião pessoal minha, tá? Quando você vai nomear o projeto e você coloca o número do apartamento, tá? Assim, apartamento 702. Porque você já coloca a localização, já coloca o número do apartamento, eu acho que é um pouco demais, assim, na minha cabeça meio velho, eu já acho que fico meio assim, não precisava. E eu amei que a Lígia colocou varanda do Sobradinho. Achei muito acolhedor, muito fofinho. Lígia, eu não conheço você, mas já te adoro. Então, assim, olha, esse varanda do Sobradinho, não sei nem se é o nome do prédio, mas eu achei que ficou muito bonitinho, muito lindo, assim. Você pegar o seu projeto e colocar um nome para ele, né, que não seja o nome que todo mundo tá colocando, apartamento nananã, a inicial do casal. Não, coloca um nome do que representa aquilo ali, se ele é regional, se ele é clássico, se ele é arte pop, se ele é todo monocromático, coloca essa identidade no nome do projeto, eu acho que fica super legal. E ele tem um peso especial quando ele tem um nome, tá? E essa varanda Sobradinho, que eu achei a coisa mais linda, eu queria te convidar agora, Lígia, para fazer uma reflexão comigo. Esse projeto, você percebe que a cortina, ela tá bem aqui em cima, tá? Então, existe muita luz natural, só que essa luz natural, ela não tá acontecendo lá dentro. Você percebe que a varanda ainda tá com muita sombra, que ela ainda tá muito escura, a sua imagem, ela tá muito escura. Então, falta um pouco de luz, falta um pouco de coerência nessa imagem, porque você percebe que a sanca, ela tá super estourada aqui, tá? Bem, inclusive aqui, eu acho que Inclusive, eu acho que essa parte aqui é da luz de fora, mas só que aqui dentro não tem iluminação, não tá com a iluminação desejável. Aqui na sala, ela vai ter uma iluminação menor, porque ela tá mais distante da janela. Mas aqui era para estar um ambiente super claro e ele não tá. Então, prestar atenção nessa configuração de iluminação. E aqui em cima, nesse detalhe do forro, a direção dos veios, tá? Veio de madeira é muito importante, porque isso aqui é a primeira coisa que a gente bate o olho e a gente vê. Você usa aqui nas suas imagens o formato quadrado, tá? Em alguns projetos, em alguns momentos, algumas cenas, eu sinto que ele não valoriza o teu projeto, tá? Então, pensar um pouco mais nesse enquadramento com a proporção diferente, tá? De portrait também, que é o ideal para o Instagram. Você pode até usar o quadrado, mas eu sinto que alguns, ele tem uma imponência melhor quando ele fica mais verticalizado, né? Você consegue ver no celular, isso a gente falando de uma visão pelo celular. Você consegue dar uma imponência maior na sua imagem, nos seus ângulos de projeto, com esse formato. Então, eu acho que o seu projeto tem potencial, mas a angulação, mas o formato de imagem, ele fecha aquilo ali, você não tem tanto desejo pela imagem.
E com essa falta de iluminação, você percebe que os materiais, eles não ficam em evidência como eles deveriam, os blocos, a marcenaria. Então, essa iluminação ela é muito importante, tá? Porque você tem uma janela grande, com uma grande iluminação, e o seu projeto ainda tá escuro, tá? Então, novamente, a gente vai continuar esse papo no direct, tá? Então, você pode ir lá falar comigo, a gente conversa, de repente você manda esse arquivo, eu dou uma olhada para ver no que eu posso te ajudar, mas prestar atenção nessa coerência da iluminação, do tanto de abertura que você tem para o tanto de iluminação que a sua cena vai ter a partir disso, com a cortina. Esse projeto da sala de estar atemporal eu gostei muito, mas ainda falta luz. Você percebe que tem uma abertura grande de janela, mas ele ainda fica um pouquinho mais escuro, tá? Então, eu acredito que equilibrando um pouco mais essa iluminação, seu projeto fique muito bom, porque você tem composições bonitas, os seus ângulos são interessantes. De 2022, 21, 22 para cá, sua marcenaria ficou super impecável, super detalhada. Então, já que você tem esse cuidado na modelagem, também ter esse cuidado na iluminação para que evidencie tudo que você já fez, né? Porque não tem nada pior do que você colocar bons blocos, bons materiais, boa modelagem, a iluminação não evidenciar tudo isso. Essa imagem aqui me deu muita aflição. Eu te confesso que eu não gostei muito, mas eu acredito que seja o posicionamento de câmera. Espelho na frente de espelho, se replicando várias vezes, ficou muito esquisito, ficou muito marcado na sua imagem. Eu não consigo enxergar a imagem, eu consigo enxergar só esse espelho, 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 sabe? Eu acredito que com enquadramento melhor, já que tem um espelho atrás do outro, muita gente também tem dúvida, porque quando acontece essa situação, o espelho fica preto, tá? Eu não sei se foi o que aconteceu aqui, talvez sim. Mas aqui nesse outro não, acho que talvez não. Mas assim, quando você coloca um espelho na frente do outro, ele tende a ficar preto. Eu não vou lembrar agora como é que resolve isso. Mas assim, tentar não deixar acontecer isso aqui. Isso aqui, ok, né? Agora, isso aqui não fica legal e prejudica o seu projeto. Prejudica até a visualização do cliente. Ele vai falar assim, mas o que é isso? Né? Ah, é um espelho. Mas aí ele não vai entender, sabe? Então, pensar no enquadramento que não deixa essa sequência de espelhos aqui. Aqui no dormitório Maia e Pedro, eu percebi que você tem uma abertura de janela, mas você deixou ela completamente fechada. E o seu ambiente continua escuro, tá? Então, eu não sei como é que você está fazendo a iluminação no seu projeto, a gente pode conversar sobre isso, mas seria interessante você fazer que nem como você fez no outro projeto, de deixar a cortina um pouco mais levantada, talvez metade da janela, que você tenha um pouco mais de iluminação vindo de fora para iluminar um pouco mais o ambiente. Porque você percebe em alguns momentos, eu acho que foi nesse projeto aqui infantil, você percebe dessa forma aqui, por exemplo, mas você percebe que mesmo com a cortina aqui em cima, eu tenho a impressão que ainda tem algumas manchas de iluminação. Toda mancha no projeto é falta de iluminação. Então, você percebe que mesmo com uma janela grande, uma claridade, o seu projeto ainda fica escuro, tá? Então, a gente precisa rever um pouco mais essa iluminação para definir muito mais, como eu te falei, a marcenaria, os blocos, os materiais. Esses renders de 2023 são maravilhosos, mas o que me incomodou bastante foi essa iluminação, esse detalhezinho aqui que eu esqueci como é que é o nome no V-Ray, onde você intensifica mais a luminária. Isso não acontece na vida real. Então, você bate o olho, causa aquela estranheza. Nos outros projetos, você não usava, tá? E isso ficava mais harmonioso. Quando você coloca uma estrelinha assim na frente do spot, não fica muito forte. Olha, esse rasgo aqui, o Sanka, não sei se é um rasgo ou se é só um LED. Ele tá muito em evidência, os spots ficam muito em evidências, tá? E mesmo assim, a sua imagem ela tá um pouquinho escura, tá bom? Nesse caso aqui, ele não tá esse reflexo tão marcante como aqui, por exemplo. Tá vendo? Então essa diferença no render, olha só. Sem ou não tão aparente, né? E com. E para finalizar, Gil, o que eu tenho um aparato geral do seu perfil? Você tem um estilo próprio muito coerente. Tomaria cuidado com o formato das imagens, como a gente conversou, um formato que preenche o celular. Quando você for apresentar esses projetos numa TV, aí já é outra história. Por exemplo, uma imagem quadrada e aquele fundo preto, né? Questão da iluminação. E quero saber mais sobre Lígia, quero saber mais, quero conhecer você melhor, quero saber o que você gosta. Então você parece ser super sorridente, super alegre, mas eu quero ver um pouco mais de você aqui nesse perfil.
perfil. Tu vai se conectando com as pessoas, fazendo amizade mesmo, tá? Sabe? A gente quer conhecer também quem tá do lado daí. Enquanto eu aguardo a Lígia pra gente trocar umas figurinhas por direct, vou conhecer um pouco mais ela, melhorar a bio, ver a questão da iluminação. Vamos conhecer agora o perfil da Raíssa. E Raíssa, de antemão, já quero te falar que, eu não sei se você me conhece, acredito que não, mas eu já te conheço porque você trabalha com uma grande amiga minha de Belém, a Carol. Então, quando eu fui descendo, na verdade, o nome já me soou familiar, e quando eu fui descendo, eu comecei a me familiarizar com os seus projetos antigos da época de 2017, 18, talvez, e aí eu vi uma foto de vocês duas, então já conheço você por tabela. Então, primeiramente, já trabalhou com uma grande amiga minha, é da terrinha. Então, assim, Raíssa, o seu perfil, pelo que eu vi, ele é o que tem grande potencial, assim, um potencial muito interessante, porque a Poliana, ela tem o perfil dela há pouquíssimo tempo, então a gente não tem então a gente não conhece muito dos projetos dela ainda. A Lígia, ela já trabalha há muito tempo, mas pelo que eu entendi, ela tá focada mais em ser artista 3D, né? Ou arquiteta, né? Com os projetos e colocar no perfil. Eu falo isso por conta do direcionamento de público que vocês querem. O que vocês querem atrair? Vocês querem atrair outros artistas 3D? Vocês querem atrair arquitetos? Vocês querem atrair clientes? E você, Raíssa, você consegue atingir todos os públicos. Você tem potencial para se tornar um grande perfil, viu? Não é à toa que esse perfil ele é maior também, ele tem 7.289 seguidores. E ele é um perfil de grande potencial para vários nichos. Eu achei isso super interessante de mencionar para você. Então, é um prato cheio de conteúdo, tá? Porque você tem... dá para ver aqui logo de cara que você tem uma vivência muito grande de obras. Você tem muitas obras no seu currículo. Então, assim... conteúdo não vai faltar. Não precisa percorrer muito pelo perfil da Raíssa para ver que ela domina a área e é isso que traz autonomia, confiança e referência. Você atrai quem quer construir, atrai arquitetos que buscam inspirações ou que querem entender melhor sobre obra e execução e artista 3D pelas suas imagens. Então esse perfil ele tem o potencial de ser um grande perfil para ideias de execução. Enquanto às vezes a gente se limita a uma área só, uma ou duas, a Raíssa está lá abrangendo todas. Ela executa, ela faz as imagens, ela faz o projeto. Então isso é muito bom para conteúdo à beça, que é um prato cheio para conteúdo. E existe um processo de evolução nesses três perfis, né? A Lígia, ela sabe muito, mas ela ainda não conquistou a segurança, talvez, né, para se apresentar para o público. Mas ao entrar no perfil dela, você entende que ela é muito boa. A Poliana mostra o dia a dia, cativa as pessoas, mas é um público mais nichado. Então é aí que eu te pergunto, Raíssa, quais públicos você almeja para a gente entender que estratégias você poderia criar? E a Raíssa conseguiu conversar com todos esses públicos, então isso é muito interessante. Vamos falar agora do perfil da Raíssa. A foto do perfil eu achei muito interessante, mas me parece uma foto recortada. Sabe aquela foto que você tirou com mais alguém ou em algum ambiente você recortou? De um grupo de pessoas, eu não sei se tem uma pessoa aí do lado. Ela mostra muito bem o seu rosto, mas ela não mostra a sua identidade. Tá? No perfil você pode ver que você se mostra muito mais descontraída, né? E a foto de perfil ela não condiz muito com isso. Você tá mais arrumada, mais maquiada, cabelo, mas ela não transparece a tua essência. Eu acho que seria muito interessante, eu vou dar uma dica aqui, né? De você colocar a Raíssa descontraída da obra mesmo, sabe? Do que tá apresentando o projeto, de repente um fundo da obra, ou um fundo bonito de algum projeto, e você lá se apresentando uma foto específica para o perfil. Eu acho que isso vai chamar muito mais atenção. No conteúdo você se mostra mais extrovertida e na foto de perfil você acaba ficando um pouco mais séria. Esse destaque que você colocou de dicas aqui eu achei super interessante. Eu não sei como que você se apresenta no dia a dia, mas eu acho que essas dicas deveriam estar nos stories diariamente, assim. Porque o que acontece, Raíssa, tem muita gente que... Vou te dar um exemplo meu até. Eu não pego gerenciamento de obra. Então eu fico só na parte do projeto. E acontece muito, né? Isso é normal, você acabar não entendendo ou como funciona alguma coisa, ou nunca viu. Então, você que tem uma vivência de obra muito interessante, seria muito legal você mostrar para quem está estagiando, para quem não vai para a obra, como que as coisas acontecem, sabe? Quando eu abri o seu perfil, o conteúdo que me veio na cabeça foi esse, né? De você pegar um dia de obra e mostrar como se instala um piso, sabe? Esse tipo... Ó, por exemplo, isso aqui, perfeito, sabe? Eu nunca vi como instalar um piso. Olha aqui,
agora eu tô vendo porque a Raíssa tá me mostrando. Então dá vontade de seguir você, porque eu quero ver as coisas da obra, porque eu daqui de casa não tenho muita experiência, não tenho acompanhamento de obra, então isso é muito interessante, mostrar esses processos. Então seria muito interessante você contar histórias nesse perfil, não só de imagens estáticas, mas de filmar, contar como é que foi, tirar o piso, trocou. Acho que você criar uma história no meio disso tudo para quem está te acompanhando, né? Para quem está te acompanhando, recém-formado, a pessoa que não tem acesso a gerenciamento de obras e tal, como é que funciona o dia a dia lá? Porque o que mais a gente vê é artista 3D, arquiteto que não tem contato com obra, fazendo coisas que não existem, né? Então, você mostrar esse dia a dia é muito interessante. Você transformar a sua visita em obra em conteúdo e para quem não tem acesso àquele conteúdo, saber como é que funciona, saber como é que é o móvel por dentro, como é que ele é montado, como é que é sentado o piso, revestimento. Então, isso é muito interessante. E uma coisa que eu percebi, Raíssa, você tem 7 mil seguidores, né? Mas quando a gente entra aqui nos seus Reels, eu percebo um alcance muito pequeno com o potencial que você tem. E aí eu fui analisando o que tinha nos seus Reels e eu percebi que eles não seguem a proporção da imagem, primeiramente, né? Fica aquela imagem preta, e isso na grande maioria, tá? Ele não tem a proporção da imagem de Reels, então talvez ele não chame muita atenção. E eu percebo que você acaba fazendo mais do mesmo. Pegam várias imagens, coloca no ritmo da música. Imagem de projeto, uma música em alta. Estou pulando aqui os que por exemplo, esse aqui, jogo de iluminação, é mais do mesmo. Esse tipo de Reels, ele acaba não tendo alcance porque é mais do mesmo, sabe? E agora, olha a diferença, por exemplo, olha a diferença aqui, né? De quando você faz um vídeo se apresentando, mostrando a obra, mostrando o projeto. Olha como é muito mais interessante de observar. A imagem é muito bonita, mas você apresentando aquilo ali é outra coisa, sabe? Eu vou ter acesso a detalhes da obra, então esses detalhes fazem toda a diferença. E é por isso, talvez, que esse Reels tenha tido um alcance muito maior do que os outros. E tomar cuidado também com as capas dos Reels, sabe? Esse aqui, por exemplo, ficou preto, esse preto, tá? Então, tomar cuidado com essa capa. Hoje em dia, você pode fazer um Reels, tá? E depois editar ele e colocar uma capa diferente. Acho que fica super legal. E uma coisa que eu acho que você poderia fazer, que eu acho que ia ficar muito legal, Raíssa. O que você acha, por exemplo, de tentar usar estratégias diferentes para cada área do seu perfil? Seu perfil é um perfil grande, que tem muita gente assistindo, né? Então, você pode criar uma estratégia de colocar o seu dia a dia da obra nos Reels, por exemplo. Tô indo nessa obra, vou filmar como é que assenta o revestimento, vou filmar isso daqui, como é que faz o forro, a instalação elétrica, nananã. O dia a dia, porque eu que não tenho contato quero ver, porque a Raíssa sempre posta. E nos Reels, em vez de fazer o mais do mesmo, de todo mundo colocar aquelas imagens com a música em alta, por que você não coloca vídeos assim, do projeto pronto, sabe? Tem um outro aqui que você colocou, acho que na loja. Isso é muito legal de assistir. Então, o Reels é um lugar onde você consegue captar mais pessoas de fora. Então, porque você vai para o Explorar. Então, imagina você chegar no Explorar, ver uma pessoa apresentando o projeto na loja, super legal, super divertido. Aí você entra nos stories dela, acompanha toda a obra, você entra no feed, dá um projeto maravilhoso. Olha que legal, olha o potencial que o teu perfil ele pode alcançar. Então, de repente, segmentar e usar de forma diferente, porque esse baixo engajamento aqui do teus Reels, de acordo com os teus seguidores, pode ser que você esteja colocando o conteúdo errado, né? Então, de repente, pega uma obra pronta, faz um vídeo e coloca de Reels. Ele vai ter um alcance melhor e a pessoa vai ter curiosidade de ver o projeto. Ela vai entrar no seu perfil, vai ver o projeto. Enfim, acho que tem muito potencial, Raíssa. E como você, Raíssa, tem o privilégio de poder escolher o público que você quer nesse perfil, vamos analisar direitinho como é que funciona essa captação desses públicos, tá? O tipo de imagem que você vai colocar no seu feed vai atrair um certo tipo de pessoas. Por exemplo, um projeto como esse é muito cara de artista 3D, que gosta de colocar o bloco em evidência, você desfoca o ambiente, você coloca um detalhe maior. Isso é muito artista 3D. Artista 3D gosta disso, gosta do bloco, do detalhe, da foto conceito, sabe? Isso é muito bom. E esse outro projeto aqui, ele já é mais para um cliente ou um arquiteto, né?
Aqui nessa imagem, por exemplo, você demonstra técnica, você demonstra bons blocos, materiais, e nessa daqui você já vai demonstrar a sua capacidade do projetual mesmo, do que você pode projetar, o que você consegue projetar. Isso chama a atenção de arquitetos recém-formados, que de repente podem entrar no seu perfil para pegar dica, para outros profissionais também que te admiram, para cliente que vai enxergar, assim, porque o cliente, ele olha para essas imagens, a gente está muito habituado a ver essas imagens no dia a dia, mas o cliente, ele olha para essas imagens, ele não sabe o que é foto, o que é real. Então, por isso que eu até comentei na Lígia, né, que ela deixou a gavetinha aberta, esses detalhes, eles são muito interessantes. Então, o cliente, ele vai olhar o teu projeto, vai olhar o ambiente, vai se inspirar, vai salvar, porque ele quer fazer a casa dele igual, depois vai falar contigo para te contratar e tal. Então, esse direcionamento de quem tá assistindo meus stories e como direcionar isso, né, com posts desse tipo, ou posts desse tipo. Uma coisa que eu percebi no teu feed é que as imagens, elas são muito diferentes entre si. Se você vê essa imagem, ela é diferente dessa imagem, ela é diferente dessa imagem. Tá bom que a gente tá lidando com uma pessoa que faz de tudo um pouco, né? Mas a gente não tem aquela congruência dos projetos, congruência das imagens. Então, eu percebo que alguns projetos você acaba não prestando atenção em alguns detalhes, por exemplo, de estouro, de material, de textura, tá? Então, uns você consegue fazer esse balanceamento muito interessante e outros já ficam devendo uma questão de qualidade, da textura de bloco, de angulação. Então, eles são muito diferentes entre si. Então, para olhar a questão do projeto das tuas imagens, analisando as tuas imagens agora, eu não consigo identificar quem é a Raíssa, sabe? Qual que é o estilo dela. Eu não tô falando nem de estilo arquitetônico e tal, porque eu acho que quanto mais múltipla você for, né, mais clientes você consegue de vários nichos. Mas eu não consigo ver congruência entre as imagens. Parece que as imagens foram feitas por pessoas diferentes, entendeu? Então, quando você tem uma congruência, um estilo de imagem, de renderização, isso é muito interessante e a gente consegue avaliar de uma forma melhor. Porque alguns, já aqui de baixo, estão melhores do que o lá de cima. Outra coisa também, esse aqui tá flutuando, acho que esse aqui também, sabe? Então, esse detalhezinho, ó, a textura tá muito boa, mas o objeto tá voando, entendeu? Então, tem esses probleminhas assim. Então, uma das imagens que mais eu gostei, assim, no teu portfólio, essa aqui com certeza, apesar de que ela também parece que tá com uma qualidade menor, talvez seja o mesmo problema de ver a questão da qualidade, definição do render, e o estouro também, mas eu acho que é uma imagem muito legal. Essa imagem aqui tá fantástica pra mim, tá fantástica, tá tudo bem equilibrado, sabe? A modelagem, os materiais, as texturas, então tá super equilibrado esse projeto. E um outro quartinho laranja aqui também, que tá lindo, sabe? Então, quando você chega nesse tipo de imagem, eu acredito que evidencie muito mais o seu perfil e dê mais vontade de te acompanhar, de fazer um projeto com você. O que acontece é que depois você vai e faz um projeto, por exemplo, assim, que tem um bloquinho que não tá de qualidade, as texturas, a iluminação. Então, é bem diferente o estilo de render mesmo, sabe? De um pro outro. Então, seria muito legal se você conseguisse manter a mesma qualidade gráfica de todos os projetos, tá? E aí, nesse ponto, por exemplo, o cliente consegue entender muito melhor do projeto, ele tem vontade de comprar, ele tem vontade de falar com você, tá? Então, tentar alinhar esse gráfico dos teus projetos mesmo. E acabou! Então, Poliana, Lígia e Raíssa, eu não conhecia o perfil de vocês, então eu tentei analisar eles como uma pessoa que caiu aleatória de paraquedas lá, precisando conhecer você, vendo o potencial do seu perfil, o que você pode incluir, o que você pode melhorar. Então, todas essas considerações que foram feitas é como se fosse uma pessoa que caiu de paraquedas, porque eu realmente caí, né? De paraquedas mesmo, e ver qual o potencial que vocês têm de atingir, que público vocês querem atingir, né? Se vocês querem, de repente, desenvolver um produto lá na frente, então ter contato com a artista 3D, ou fazer projeto, potencial cliente. Então, todo esse direcionamento e esse bate-papo aqui pode continuar e deve continuar no direct, tá? Podem entrar em contato comigo no perfil da GoRender, @GoRender, ou no perfil Estúdio Laila Jana, tá? Aí ele vai colocar o link aqui, a gente pode trocar figurinha, de repente vocês podem mandar algum projeto para analisar e a gente vai se ajudar. Que o que é mais interessante nesse ponto
de análise de perfil. Primeiro porque eu aprendo muito, né? Porque eu também tenho 2 perfis para dar conta, então, obviamente, a gente está falando de algo muito irreal, né, de um perfil perfeito, mas a gente tem uma comunidade também de artista 3D que conseguem se apoiar. Então, se você vê de repente um coleguinha que fez uma iluminação legal, chega lá no direct dele: oi, tudo bem? Como é que você fez? Eu não sei fazer isso aqui, você me ensina? Que eu posso ter... Olha, eu posso falar por mim. A maioria vai ser super aberta, super solícito. A gente que é arquiteto, a gente sabe que o nosso ciclo ele é muito fechado, mas é muito legal ver que o mundo 3D parece que as pessoas estão mais solícitas. Então, pede ajuda, conversa, entre em contato, porque isso é muito interessante para o nosso crescimento também, tá? Nós não somos concorrentes, nós somos colegas de profissão, a gente vai se ajudar e é muito bom contar com cada um de vocês, né? E cada um vai aprender com essas análises e tudo mais. Gente, deu pano pra manga essas análises aí que a Laila fez. Tanto que eu nem tive mais o que falar nos últimos 2. Eu achei tudo muito pertinente, muito coerente as observações dela. Eu acho que a gente pode fazer isso em outras aulas, fazer outras vezes, talvez de uma forma um pouco mais curta, ou pelo Instagram mesmo, né? De uma forma um pouco mais rápida, com pontos mais diretos e específicos. Eu gostei muito de ter tido a Laila como convidada, pra gente trazer essa dinâmica um pouco diferente aqui pro canal do estúdio. Semana que vem a gente vai ter outro convidado, mas eu não vou revelar agora, né? Porque vou fazer a misteriosa aqui pra vocês. Vou soltar lá no Instagram. Mas, Laila, obrigada por ter aceitado o convite. Gostei muito da tua participação aqui, tá bom? E vamos fazer outras parcerias. Vai ser convidada outras vezes para outros temas, tá bom? Muito obrigada. Adorei conhecer as 3, tá bom? E como a Laila falou, vamos dar continuidade a tudo isso lá no Instagram. Se tiverem dúvida, podem procurar por ela, podem me chamar no direct também. Gente, obrigada por ter assistido a aula até aqui o final. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque isso ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Deixa o like no vídeo, deixa aqui nos comentários, né? Se tu quer ter o teu perfil avaliado na próxima vez que a gente for fazer isso, quer participar de alguma forma, segue o perfil do Instagram também, porque por lá a gente posta coisa com mais frequência. E, gente, a gente se vê então na aula da próxima semana. Tchau. Beijo. Menina, eu tava assim, ó. E eu tava com o pé aqui na outra cadeira. Deixa eu só... Então, Poliana, Lígia e Raíssa, tá? Peraí, me esqueci da palavra. Ai, quando você aparece, eu fico nervosa.